Foi utilizada a quantidade de 1 grão de sal de polônio na bebida de Litvinenko, e logo ele se tornou radioativo, ou seja, apenas 1 grão de sal de polônio foi capaz de causar a morte de uma pessoa, deixar um bar fechado por semanas e até afetar os policiais que participaram do caso. Esse caso ficou conhecido como o primeiro assassinato e envenenamento nuclear do mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Instantes de Curiosidades. Hoje falaremos sobre um assunto ultra secreto, os espiões e as suas engenhocas criadas para a aplicação de toxinas letais em seus alvos. No mundo sombrio da espionagem, o assassinato deve ser discreto. A importância desses métodos é não deixar rastros. Embora existam muitas maneiras de silenciar suas vítimas, uma das mais utilizadas pelos espiões de todo o mundo é o veneno. As agências de inteligência usam a espionagem para obter inteligência militar e política de seus adversários estrangeiros. Engenheiros e químicos do mundo da inteligência armam os assassinatos com uma variedade de dispositivos engenhosos e discretos. Para realizar as operações, são necessários anos de estudo e dedicação por parte dos serviços secretos. Nesse vídeo, você vai conhecer os venenos e as maneiras mais engenhosas já utilizadas pelos espiões para silenciar as suas vítimas. Caso número 1. Nos anos 70, um guarda-chuva desenvolvido na Bulgária foi utilizado para matar o jornalista George Markov, que havia desertado da Bulgária para a Inglaterra. Ele era um crítico do serviço búlgaro na BBC. Fez diversos pronunciamentos entre 1975 e 1978 sobre a corrupção relacionadas ao presidente da Bulgária, Todor Zhivkov. Naquela época, a gigantesca União Soviética tomava conta de praticamente todos os países do leste europeu. Zhivkov o queria morto, então solicitou isso ao seu serviço secreto, que desenvolveu esse guarda-chuva para silenciar Markov. O então guarda-chuva criado disparava um pequeno projétil. No interior do projétil havia um veneno feito à base de semente de mamona, e essa foi a forma que o jornalista que havia falado demais morreu. Caso número 2. Durante a Guerra Fria, por volta dos anos 50, a KGB desenvolveu um cilindro com cano único que ficava escondido por um jornal. Esse cilindro disparava uma borrifada de ácido cianídrico e matava instantaneamente, e não era detectável em autópsias. Foi utilizada para eliminar um líder nacional ucraniano antissoviético nas escadarias de seu prédio. Posteriormente, a KGB percebeu o valor e potencial dessa arma mortífera. Dessa forma, eles a repaginaram e então ficou conhecida como projétil de cilindro de cano duplo. E se você está gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal e dê um like, isso realmente me ajuda muito. Caso número 3. MK-Ultra. Foi um projeto americano criado em 1953 para estudar o uso de diversas substâncias em humanos, como a LSD. Algumas pessoas dizem que a série Stranger Things foi baseada no projeto MK-Ultra. Uma das engenhocas desenvolvidas nesse projeto foi uma arma que dispararia um projétil silencioso a longas distâncias, por meio de uma espécie de arma de dardos tranquilizantes para animais. Ela ficou conhecida como pistola bioaniculadora não discernível. A ideia era que o dardo carregasse uma substância altamente letal e que não deixasse rastros. A principal toxina utilizada nos dardos eram os mariscos. Nessa época, entre 1900 e 1969, não havia proibição para programas de assassinatos pelos Estados Unidos. Então, algumas dessas substâncias foram consideradas para uso contra líderes como Fidel Castro em Cuba. Depois, por volta de 1970, a CIA foi proibida de conduzir operações de assassinato pelo presidente dos Estados Unidos, e essa ordem permanece até hoje. Caso número 4. Essa ordem não foi dada na Rússia, onde vários assassinatos ocorrem e pessoas que criticam abertamente os líderes do regime morrem. Viktor era um candidato muito viável para a Ucrânia em 2022, porém ele sofreu uma tentativa de assassinato por meio de envenenamento. Ele foi convidado para um jantar no serviço de inteligência ucraniano e logo ficou muito doente. Foi tirado do país para consultar com médicos ocidentais às pressas e descobriram níveis de substâncias tóxicas muito elevadas em seu corpo. Descobriram que no jantar que ele compareceu, comeu uma sopa que foi envenenada com uma substância conhecida como dioxina, pelos 2 agentes disfarçados do serviço secreto ucraniano. Esse veneno o deixou terrivelmente desconfigurado, mas não o matou por muita sorte. Por fim, ele sobreviveu e foi eleito presidente. Caso número 5. Até então, os assassinatos foram assuntos criativos, com ênfase em mascarar a verdadeira causa da morte, para fazer parecer um acidente. Alexander Litvinenko era um crítico do presidente russo Putin em 2006, mas nunca imaginou até onde as suas palavras o levariam. Litvinenko era ex-diretor do Serviço Secreto Russo de Contra-Espionagem. Ele apresentou a Putin uma análise dos círculos de corrupção do seu governo, e meio que foi ignorado. Dessa forma, ele foi a público para denunciar toda a corrupção
do governo russo em 2006. Logo após isso, ele foi preso e acusado por coisas que não fez para ficar preso por um período de tempo. Quando foi solto, ele e sua família deixaram a Rússia e receberam asilo na Inglaterra. Ele escreveu um livro criticando o governo russo e até chegou a afirmar que Vladimir Putin era pedófilo. Isso certamente enfureceu o serviço secreto russo, que o envenenou em um bar no hotel de Londres, com uma das substâncias mais letais e perigosas do planeta, o polônio. Essa substância é inclusive proibida por todos os países. Para vocês terem uma ideia, os policiais ingleses que participaram do caso no bar do hotel ficaram mal por algumas semanas e alguns tiveram até que jogar seus pertences fora por conta da radiação do polônio. Foi utilizada a quantidade de 1 grão de sal de polônio na bebida de Litvinenko e logo ele se tornou radioativo, ou seja, apenas 1 grão de sal de polônio foi capaz de causar a morte de uma pessoa, deixar um bar fechado por semanas e até afetar os policiais que participaram do caso. Esse caso ficou conhecido como o primeiro assassinato e envenenamento nuclear do mundo. Caso número 6. O nosso sexto e último caso é sobre Sergei Skripal. Ele era um agente duplo, ou seja, trabalhava para o serviço secreto russo e ao mesmo tempo para o da Inglaterra. Dessa forma, ele informava para os ingleses os nomes e identidades de vários espiões russos ao redor do mundo, e em troca ganhava muito dinheiro. Se tem uma coisa que os russos mais odeiam e não perdoam, são os traidores. Eles costumam ir atrás dessas pessoas mesmo que já tenham se passado anos. Sergei Skripal estava passando um dia normal com a sua filha na Inglaterra, em alguns pubs e restaurantes. Eles foram encontrados inconscientes em um banco de um parque, com as bocas espumando. Haviam sido envenenados por uma substância chamada Novichok, que foi borrifada na maçaneta da porta da sua casa. Esse veneno letal imobiliza as funções motoras essenciais do corpo, ou seja, essa toxina é tão letal que só de encostar nela você pode morrer. Por sorte, ele e sua filha receberam atendimento médico rápido e sobreviveram. Podemos perceber que todo desertor de qualquer país do mundo que tenha traído a Rússia deveria dormir de olhos abertos. E aí, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião e por favor se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda muito a trazer conteúdos como esse para você. Até o próximo vídeo.